Hoje eu vou falar sobre duas histórias que talvez você não se lembre, mas nem por isso são menos importantes do que as que já contamos aqui. Elas têm a ver com as famosas notícias falsas ou as fake news que tanto temos ouvido falar, mas que sempre foram motivos de debate na nossa sociedade. Inclusive, o papel do jornalista é de fato apurar os fatos e fazer com que o famoso telefone sem fio não ganhe voz. O telefone sem fio, para quem não sabe, é aquela brincadeira, né, que uma pessoa fala a mensagem, mas quando a gente vê no final a mensagem chega totalmente contrária aí, e diferente do que a mensagem principal, a mensagem original. É isso, no Me Conta de hoje nós vamos falar sobre as trágicas consequências das fake news. Vamos lá? Fabiane Maria de Jesus e os profissionais da Escola de Educação Infantil Base. O que eles têm em comum? Todos eles foram vítimas das famosas fake news e tiveram suas vidas completamente arruinadas. Fabiane foi uma vítima fatal. Ela era dona de casa, tinha 33 anos e deixou 2 filhas. O caso começou quando um boato começou a circular no bairro em que parentes de Fabiane moravam e que ela já tinha morado também. Esse boato ganhou tanta força que foi divulgado nas redes sociais, na época no Facebook. O boato, que foi circulado em 2014, dizia que existia uma mulher que raptava crianças para fazer rituais de magia negra com ela. Ela matava as crianças e arrancava o coração e os olhos delas. As mães, obviamente, começaram a ficar com medo de deixar os filhos brincarem sozinhos na rua. E juntamente com esse boato também surgiu um retrato falado da suposta bruxa. Inclusive eu me lembro, o ano foi 2014, não tem tanto tempo assim, que as pessoas do meu ciclo social mesmo, algumas, chegaram a compartilhar essa notícia como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo e não tinha nenhuma prova de que realmente existia essa mulher raptando crianças e utilizando elas para rituais de magia negra. Os compartilhamentos foram desenfreados e os comentários os mais cruéis possíveis. As pessoas, inclusive, começaram a fazer ameaças de morte caso vissem a mulher na rua. Em um sábado qualquer, Fabiane resolveu visitar seus parentes no bairro em que o boato originou. Ela, que havia mudado o visual, queria compartilhar a novidade aí com os familiares. Ela tinha o cabelo comprido e escuro e agora estava com o cabelo curto e loiro. Ela saiu de sua casa de bicicleta e, no caminho, ela se lembrou que havia esquecido a sua Bíblia na igreja em que ela frequentava e resolveu passar lá para buscar. Então agora ela caminhava para o bairro de bicicleta e com sua Bíblia na mão. Chegando no bairro, Fabiane resolveu parar num bar e tomar uma cerveja. E enquanto ela estava nesse bar aí, ela encontrou com um menino, morador de rua, e ofereceu uma banana para ele. Ela, a fim de que ele pudesse saciar aí um pouco da sua fome. Essa atitude, que seria vista por qualquer pessoa como sendo uma coisa boa, foi vista como ameaça pelos moradores do bairro. Eles viram aquilo como uma forma de atrair o garoto para uma emboscada. E você se lembra que eu falei que ela foi buscar sua Bíblia na igreja? Pois é, a Bíblia dela tinha capa preta e, juntamente com a semelhança física com o retrato falado que estava sendo divulgado, ela foi taxada como sendo a bruxa. E que por isso ela iria levar aquela criança para um ritual de magia. E inclusive uma voz feminina anunciou que sim, era ela que estava realizando aqueles feitos, sequestrando crianças e fazendo os rituais. Não se sabe ao certo quantas pessoas participaram, mas depois do anúncio aí da mulher, as pessoas cercaram Fabiane e amarraram seus braços. Homens, mulheres e até mesmo crianças participaram, viam ali o que estava acontecendo. Ela foi amarrada, espancada, chutada e arrastada.
Inclusive, um homem chegou a passar por diversas vezes com uma bicicleta por cima da cabeça dela. E algumas pessoas que não estavam satisfeitas só em assistir aquela barbaridade começaram a gravar. E ainda não satisfeitos, como se não bastasse gravar, eles divulgaram essas imagens posteriormente. Contudo, alguns moradores não concordaram com o que estava sendo feito e ligaram para a polícia. Ao todo foram 17 denúncias que a polícia recebeu sobre o crime. Mas, enquanto a polícia não chegava, Fabiane continuava sendo espancada. O linchamento demorou cerca de 30 minutos e, sem saber se ela estava viva ou morta, jogaram-a num colchão que estava aí no meio da rua. Quando a polícia chegou, no entanto, eles não puderam socorrer logo de imediato a vítima. Os moradores só permitiram o acesso da polícia, o acesso de um socorro ali, se a polícia chamasse a imprensa para o local. E aí, somente após a chegada da mídia, foi que Fabiane finalmente foi socorrida e de fato levada ao hospital. Mas, infelizmente, 36 horas depois, ela veio a óbito. E apesar da divulgação dos vídeos, apenas 5 moradores foram identificados e condenados pelo crime. É preciso que a gente entenda primeiramente a gravidade de a gente agir por impulso e querer fazer justiça com as próprias mãos. Até mesmo porque a gente pode estar enganado, como foi o caso de Fabiane. E, em segundo lugar, tomar cuidado também com a divulgação de notícias, principalmente de boatos, sem um pingo de responsabilidade, sem ter certeza de que aquele fato realmente é verdade, daquilo que está sendo noticiado ali é de fato verdade. E para isso a gente precisa checar as fontes oficiais, no caso a imprensa. Ou então aquele jornalista ou aquela pessoa que você tem credibilidade, que você acredita que faça um bom trabalho e que trabalhe com ética, estando o mais longe possível de divulgar notícias falsas, as famosas fake news. E a verdade é que nunca foi provado que existia esse tipo de maldade com as crianças da região. Nunca foi provado a existência de verdade de uma bruxa que estava fazendo rituais de magia negra com crianças. Portanto, a notícia falsa aí que foi divulgada primeiramente entre os moradores do bairro e depois no Facebook, ganhou força e custou a vida de uma pessoa, deixando 2 meninas sem mãe. Mas eu vou te contar outro caso, o caso da escola base. Esse, por sua vez, não tem nada a ver com boatos vindo da internet. Tem a ver, mais uma vez, com a irresponsabilidade da mídia em divulgar informações sem antes fazer a devida apuração. E, além disso, condenar pessoas antes mesmo de um veredito judicial. Esse caso aconteceu em 1994, quando os donos da escola base, um motorista e um casal de pais de um aluno foram acusados de abusar sexualmente das crianças. A acusação veio de 2 mães cujos filhos tinham apenas 4 anos. As crianças foram, claro, submetidas a um exame do IML, porque apresentavam assaduras devido à forma de se sentar e ao tempo de troca da fralda. Além disso, também foram realizadas buscas, mas nenhuma prova, nada foi encontrado. É bom lembrar e ressaltar que os envolvidos foram pegos de surpresa, então se tivesse alguma coisa comprometedora aí, provavelmente a polícia teria encontrado, mas isso não aconteceu. Em um livro publicado no ano de 2000, um repórter contou que um dos acusados pediu para que ele não divulgasse as informações, porque aquelas informações ali arruinariam a vida deles, mas mesmo assim a divulgação aconteceu. No momento em que nada foi encontrado pelo delegado que estava responsável pelo caso, as mães resolveram chamar então a Rede Globo. E foi nesse momento que o caos começou de verdade. Os suspeitos foram ouvidos pela polícia, mas alegaram terem sofrido agressões físicas e psicológicas por parte da polícia. E em todos os momentos, até hoje, eles sempre negaram qualquer relação com o crime. A coisa só parecia piorar,
O resultado do IML saiu e foi conclusivo de que as crianças teriam sim sido vítimas de abuso sexual. Nesse momento, os jornais começaram a divulgar as informações sobre as acusações. O fato era narrado, mas em nenhum momento foi ouvido a versão dos acusados, e que até o momento não havia nenhuma prova de que eles tinham qualquer relação com o crime. E o delegado responsável pelo caso começou a dar declarações. Isso fez com que o público terminasse de condenar os acusados. Mas mais uma vez lembrando, e vale a pena ressaltar, que não existia nenhuma prova ligando qualquer um dos acusados aí ao crime. E eles foram acusados pela mídia de drogar os alunos, fotografá-los nus e de terem abusado de diversas formas das crianças, de formas inclusive inimagináveis, assim. É muito difícil de imaginar as coisas que eles foram realmente acusados, apesar da gente saber que, infelizmente, esse tipo de crime acontece. Eles foram presos, tiveram seus rostos expostos pela mídia, e isso antes mesmo das investigações policiais terem sido concluídas, ou seja, antes mesmo de uma acusação formal. Até mesmo porque, mais uma vez, e eu vou repetir isso várias vezes para vocês entenderem, não havia nenhuma prova que ligasse eles ao crime. Informações foram divulgadas sugerindo o consumo de drogas e, inclusive, uma contaminação pelo vírus do HIV. Diziam que uma perua carregava crianças para realizar orgia. Inclusive, surgiu uma matéria cuja manchete dizia: Kombi era motel na escolinha do céu. Diversos veículos divulgavam o que estava acontecendo. A escola base foi completamente destruída pela população e os suspeitos passaram a viver escondidos com medo de um linchamento. A mídia utilizava de um sensacionalismo extremo, usando aí o sofrimento das mães, inclusive recolhendo depoimentos de crianças de 4 anos. Esquecendo, mais uma vez, o que a gente já falou aqui em outros vídeos, que é a questão da presunção da inocência, que é aquela questão de que qualquer pessoa só pode ser considerada culpada depois que for determinado o trânsito em julgado. Isso significa que ninguém pode ser condenado, mesmo que já tenha ocorrido um primeiro julgamento e essa pessoa tenha sido condenada, se esse julgamento, se esse processo ainda tiver condições de ter um recurso aí, se alguém tiver condições, tanto promotoria quanto defesa, puder aí recorrer. Ou seja, enquanto não tiver definido, ponto, é culpado, não tem como recorrer, acabou, é isso. Ninguém pode ser considerado culpado, principalmente pela mídia aí, que é responsável por formar muitas opiniões, principalmente em coisas relacionadas a crime, que é onde a gente realmente recebe a informação, Se não for através da mídia, a gente não vai saber aí o que está acontecendo. E nesse momento, mais uma vez, a polícia ainda não tinha concluído o inquérito, a polícia ainda não tinha concluído as investigações, ou seja, não tinha nenhum julgamento, eles nem eram considerados acusados de fato, eles eram acusados, mas eles não tinham se tornado réus. Ou seja, não existia de fato nenhuma acusação, a acusação ainda não tinha ido para frente. A polícia ainda estava fazendo as investigações para ver se aquela acusação era viável, se ela tinha fundamento. E como eu já falei várias vezes, não tinha nenhuma prova que ligasse nenhum dos acusados ao crime. Só para constar, isso não significa que as crianças não sofreram de fato uma violência sexual, mas significa que não foi dali, aquelas pessoas não eram responsáveis por aquilo. Pelo menos não até o momento, afinal de contas as investigações ainda não tinham sido concluídas e aquele delegado seria substituído. A denúncia passaria para uma outra delegacia. Como eu estava dizendo, o caso passou para outra delegacia e devido aí ao alvoroço da mídia, o delegado cometeu 2 erros terríveis. Um deles foi ter trocado o número da casa e o outro foi ter prendido um homem norte-americano e acusado ele de participar, sendo que, na verdade, ele nem conhecia nenhum dos suspeitos. O sensacionalismo era tanto que, mesmo assim, mesmo esse norte-americano não tendo tido nada a ver aí
com o caso, as crianças foram levadas para a casa dele e, chegando lá, a menina quis brincar com uma abelhinha de pelúcia que tinha no local, e isso fez com que as pessoas acreditassem que ela estava reconhecendo o local. Os jornais não perderam tempo, né? Eles já anunciaram aquilo como verdade, como se a menina de fato tivesse reconhecido o local. E só depois foi realmente esclarecido que ele não conhecia nenhum dos envolvidos. As notícias ficavam cada vez mais absurdas, né? Ficavam cada vez piores. E em nenhum momento ninguém queria saber, ninguém trazia a versão dos acusados. Até que eles resolveram, né, colocar a boca no trombone, como a gente fala, e dar a sua versão. Então eles pediram ajuda a um amigo que tinha um contato dentro de uma emissora de televisão e resolveram ir dar uma entrevista. Um dos acusados, no entanto, resolveu não ir a essa entrevista porque ele temia pela sua própria vida. Ele estava morando em outra cidade e não queria retornar a São Paulo, né, onde tudo acontecia, porque ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. No livro que eu já falei antes, e eu esqueci de trazer para vocês o nome, intitulado Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa, do autor Alex Ribeiro, ele trouxe aí, ele reproduziu as palavras do jornalista Luiz Nassif, da TV Bandeirantes, que dizia: "Bom, hoje eu não vou falar de economia, vou falar de um assunto que me deixa doente. Toda a imprensa está há uma semana denunciando donos de escola, que presumivelmente teriam cometido abuso sexual contra crianças de 4 anos. Toda a cobertura se funda em opinião da polícia. Está havendo um massacre. Mais que isso, está havendo um linchamento. Se eles forem culpados, não é mais que merecido. E se não forem? Uma leitura exaustiva de todos os jornais mostra o seguinte: não há, até agora, nenhuma prova conclusiva de que a criança foi violentada por adulto. Não há nenhuma prova conclusiva contra as pessoas que estão sendo acusadas. Tem-se apenas a opinião de policiais que ganharam notoriedade com denúncias e, se eventualmente se descobrir que as denúncias são falsas, vão ter muita dificuldade de admitir. Por isso, a melhor fonte não é a polícia, neste momento. A imprensa deve às pessoas que estão sendo massacradas, no mínimo, um direito de defesa, de procurar versões fora da polícia. Repito, é possível que as pessoas sejam culpadas, mas é possível que sejam inocentes. E se forem inocentes? Essa declaração teria mudado o rumo como a imprensa estava levando o caso. E não é à toa, talvez, que logo após essa declaração começaram a surgir provas inocentando aí os acusados. E por conta disso foram todos, absolutamente todos, inocentados. Isso antes mesmo de chegar a existir um julgamento, ou seja, na primeira investigação ali, que é a investigação policial, já a denúncia caiu por terra, digamos assim. Infelizmente, agora, mesmo que a mídia tentasse se retratar, aquelas pessoas que tiveram seus rostos divulgados estariam para sempre ligados a um crime tão brutal, né, envolvendo aí abuso de menores. Inclusive, existe uma reportagem de 50 minutos que conta a história real e conta também o que aconteceu com cada um deles depois, o que eles foram fazer da vida, como que eles conseguiram, né, se sustentar, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, para quem quiser assistir aí, tá assistindo, vale muito a pena, é muito legal, é muito triste, porque, assim, envolve muita coisa e o sensacionalismo da mídia realmente atrapalha muito o nosso julgamento, né? A gente que tem a mídia aí como dona da verdade, porque afinal de contas a mídia trabalha para a população, não poder confiar nela
o tempo inteiro e é muito difícil. Ainda mais, né, se tratando de um assunto tão grave e que de fato marcou a vida dessas pessoas para sempre. O que era o sonho, né, daquelas pessoas ali de levar educação para as crianças virou o maior pesadelo delas. Problemas emocionais começaram a aparecer, inclusive de síndrome do pânico, de ter, né, envolvidas aí que não tinham coragem de sair de casa, e os problemas financeiros que aí também apareceram rapidamente. Eles nunca mais conseguiram ter uma vida normal ou trabalhar em empregos relacionados a ensino. Afinal de contas, quem contrataria, né, na dúvida, quem contrataria pessoas que tiveram seu nome e seu rosto vinculado com um crime envolvendo crianças de 4 anos? Suas vidas foram, de fato, arruinadas por um julgamento precoce e totalmente irresponsável da mídia. Mas, como eu disse, as crianças realmente foram vítimas de abuso. E, por conta disso, as mães foram orientadas a manter o acompanhamento psicológico. Mas aquelas pessoas que foram acusadas foram inocentadas e não tinha nada que ligasse elas com qualquer coisa relacionada ao crime. Além disso, o Estado de São Paulo foi obrigado a pagar uma indenização para os envolvidos. E assim como ele, a imprensa também foi obrigada a pagar aí uma indenização. A Rede Globo foi uma das emissoras aí que foram obrigadas a indenizar os envolvidos. Eles foram obrigados a pagar R$1.350.000 para os donos da escola e para o motorista. Contudo, eles recorreram a essa decisão, mas por decisão unânime, a indenização foi mantida. A imprensa deve sempre preservar a imagem e a identificação dos envolvidos, principalmente quando a gente fala de crimes que a gente sabe que chocam, como é o caso da escola base, porque pode haver um erro e a gente pode condenar pessoas que não têm nada a ver e manchar a vida delas pro resto da vida, porque, né, principalmente com a internet, você joga o nome ali, você clica ali e você rapidamente descobre tudo sobre aquela pessoa. E aquele fato, aquela divulgação vai estar sempre ligada. Onde quer que a pessoa vá, ela sempre vai ser relacionada com aquele crime. Então a gente tem que ter muita responsabilidade antes de divulgar, né, principalmente o rosto das pessoas na imprensa. A gente tem que ter certeza do que a gente está falando. E a certeza a gente só tem depois aí do trânsito em julgado. E no caso não chegou nem a ter um julgamento. É preciso averiguar tudo antes de divulgar uma notícia como verdade, porque se você não fizer a correta apuração, você vai divulgar uma notícia falsa e vai aí, como a gente já falou, condenar pessoas que não têm nada a ver com o ocorrido. E a história até mesmo da própria empresa, né, da própria emissora ou do jornal, o que for, vai ser marcado por esse fato. Eu acho que eu não preciso falar muito no vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo mais pra gente recordar esses casos. Quando eu fiz uma enquete no Instagram e até a hora que eu olhei, só uma pessoa conhecia o caso da escola base e essa mesma pessoa não conhecia o caso da Fabiane e o restante ninguém conhecia nenhuma das duas histórias, ou pelo menos se lembrava. E isso é muito triste, porque são histórias que a gente tem que lembrar, justamente pra gente pensar e não esquecer, pra gente não repetir, pra gente não cometer o mesmo erro de novo. E a gente tem que pensar nisso não só pela mídia em si, mas pra gente mesmo, pra gente não ter um pré-julgamento, né, ver alguma coisa e sair julgando e condenando as pessoas sem antes ter certeza de que aquilo é verdade, sem antes aquelas pessoas serem de fato condenadas, né? É bom a gente aprender a ter esse filtro e é por isso que eu acho tão importante reviver esses casos e ter fresco na nossa mente para que isso nunca mais volte a acontecer. Enfim, essas não são histórias para boi dormir, são histórias reais e que contam, né, como que o compartilhamento sem pensar de notícias
pode ser prejudicial, a ponto de arruinar a vida de alguém. É preciso tomar muito cuidado com o que a gente compartilha na internet, porque por mais que a gente ache que aquilo não vai ter uma repercussão tão grande, ou até mesmo que aquilo não vai interferir em nada na vida de ninguém, uma notícia falsa não deve, por razão nenhuma, ser divulgada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode trazer consequências inimagináveis, né? Às vezes a gente tem certeza, porque como que isso pode ser mentira, uma pessoa não teria, né, coragem de divulgar isso como se fosse mentira, ou então, é bobagem, ninguém vai ver, ninguém vai dar bola pra isso, todo mundo sabe que é mentira, vou compartilhar. A gente tem que tomar muito cuidado, né, em dar esse clique aí, em divulgar as coisas, porque a gente não tem noção do que isso pode provocar. E são várias e várias histórias que têm fins trágicos devido aí a essas notícias falsas serem compartilhadas, né? Enfim, é isso. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tanto no pessoal como no do Aterrice. Twitter é só pessoal, até tenho a conta do Aterrice, mas eu não uso, não pretendo usar ela, então se você achar, eu provavelmente realmente não vou usar pra nada. Então, segue lá no Instagram, no meu Instagram e no meu Twitter pessoal, e no Instagram do Aterrice, que eu tô tentando ao máximo aí divulgar as coisas por lá e tentar me aproximar mais de vocês. Eu tô meio corrida esses dias, mas a partir de semana que vem, se tudo der certo, eu vou conseguir montar um cronograma aí pra gente tá sempre conversando por lá. Não esquece de comentar, me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas histórias, principalmente você que não conhecia, e pra você que conhecia e pra você que não conhecia também, me conta aí que história que você conhece, né, sobre a mídia, sobre redes sociais, enfim, que ficaram marcadas em você, pra você, que tem a ver com compartilhamento de notícias falsas, pra gente aí, né, ver que não são as únicas histórias que têm a ver com isso, e pra gente deixar mesmo marcado e registrado que existem outros casos. Então me conta aí embaixo as histórias que vocês conhecem, se quiserem me mandar lá no Instagram também, eu acho super legal, às vezes a gente, né, traz outras, faz um outro vídeo com essa mesma temática, se vocês quiserem, mas enfim, comenta aí, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos também para eles relembrarem esses casos, ou para quem nunca ouviu falar que saiba, fique sabendo, né, que saiba do que aconteceu. E enfim, a gente possa refletir sobre isso e pensar antes de sair compartilhando as coisas aí sem ler e sem investigar. Enfim, é isso. Esse foi o Me Conta de hoje e até a próxima. Um beijo.